A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje aprenderemos uma importante lição que tem como título Imersos no Espírito nos últimos dias. Texto áudio da lição. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 38. Verdade prática. O rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Leitura diária. O rio do Jardim do Éden aparece no liminar da humanidade. Rios de águas vivas representam também o derramamento do Espírito Santo. A terra será restaurada no milênio como o Éden. O profeta Joel profetiza sobre um rio fluindo da casa de Deus para toda a casa de Judá. O rio revelado no profeta Zacarias é similar ao de Ezequiel. O rio puro da água da vida flui do trono de Deus no mundo vindouro. E para a leitura bíblica em classe, o professor vai ter que ler de Ezequiel, o capítulo 47, dos versículos 1 a 12. O capítulo 47 é um dos capítulos mais conhecidos dos leitores do livro de Ezequiel. Nesta lição veremos que esse capítulo tem um aspecto escatológico, sobre uma revelação com o período do milênio. Esse capítulo tem um aspecto pneumatológico, ou seja, as águas descritas no livro podem ser comparadas ao enchimento do crente com o Espírito Santo. E, finalmente, o presente capítulo desdobra a visão escatológica do livro com o reavivamento geológico do Vale do Mar Morto. Portanto, a lição dessa semana tem lições preciosas para a vida cristã. E a apresentação da lição, o objetivo da lição, expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel, apontar a implicação pneumatológica da profecia, descrever o contexto geológico do Mar Morto. E uma pequena introdução da lição é que no capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel. A primeira parte, versículo de 1 a 6, se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral. O templo e a medida dessas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto. Segue aumentando seu volume até se tornar um rio caudaloso. Já a segunda parte, dos versículos de 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e do contexto geológico do Vale do Mar Morto. Primeiro tópico, sobre o aspecto escatológico. 1. A nascente do rio. Vimos na primeira lição
do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. 2. A visão celestial, um personagem que aparece desde o início da visão do templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma caneta de medir. 3. Novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse. Um resumo da lição. Os aspectos escatológicos levam em conta a literatura do Novo Templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Segundo tópico, sobre a implicação pneumatológica. 1. As águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côncavos ou 500 metros. 2. O Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser acompanhada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. 3. Imersos nas águas do Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios deles, todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundando nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Capítulo 3. Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. 1. A abundância de árvores. O Arabá, em aramaico, o Ravá, mente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto. 2. O Mar Morto. Essas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, Mar Salgado, Mar das Campinas ou Mares de Arabá. 3. Vida no Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é uma grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, ou Mar Grande. E uma sinopse dessa lição é que a abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas purificadoras, na região do Mar Morto, é a prova da nova realidade milenial. Conclusão. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro, em Apocalipse, apontam para Cristo e o Espírito Santo. Significativamente a presença do rio no Éden, no princípio. No relato da criação e do rio da vida, o mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel, fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão dos espíritos sem medida. Revisando o conteúdo. Onde nasce o rio das águas vivificadoras? Por que o Cicerone celestial contornou o novo templo com Ezequiel? 3. O que significa imerso nas águas ou cheio do Espírito Santo? O que significa o surgimento de abundância de árvores numa terra estéril? O que acontecerá com as águas do Mar Morto com a chegada das águas vivificadoras? Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.